Então, essa dívida aí é uma decisão da emoção. O perdão, primeiramente, porque é mais difícil perdoar quem está próximo. Não sei se você já tiver essa experiência, mas eu tive. A questão de perdoar é mais difícil, por exemplo, você perdoar uma esposa, um pai, uma mãe. Tive muito forte, foi logo quando novo convertido, era mais difícil de eu perdoar. Então, eu cheguei a brincar com uma pessoa de me perdoe. Parece engraçado, mas eu combinei com ele assim, vamos exercitar o perdão, vamos tratar isso como uma brincadeira, mas é uma coisa séria. Aí ele disse, como é que vai ser? Eu disse assim, quem disser, me perdoe um para o outro primeiro, vai pregar. Foi quase profético, sabe? Foi quase profético. Porque a palavra graça lá em Noé, que achou graças aos olhos de Deus. Então é a primeira vez que vem de lá. Só que a graça estava decaindo. Então, quando Jesus vem, ele vem num momento culminante que a graça iria acabar. Aí por isso que diz, a graça e a verdade, ele veio edificar de novo. Só se edifica aquilo que estava prestes a se quebrar. O maior inimigo somos nós mesmos, nosso eu, nosso ego, a nossa carne. Então, quando nós liberamos um perdão consciente, que não é emocional, que não é sentimental, você é liberto. Você é liberto de um sofisma, de um engano na mente. Aonde você mal, que só quer o nosso mal, mas o amor, ele é a base de tudo. Né? E é isso que faz você liberar o perdão. Não importa quanto você esteja odiado, mas se você está em Cristo, você nasceu de novo, é nova criatura, então é fácil sim de você liberar o perdão. E a história de José é uma história muito linda para se mostrar em termos do perdão. Vários motivos para ficar triste com os seus irmãos, que ele jogou na cisterna, ele vendeu, ele foi, por conta disso, vendido novamente, foi caluniado, foi jogado na prisão. E você vê quando os irmãos de José vão ao Egito, depois já que José é governador, José poderia ter guardado mágoa, ódio de seus irmãos, mas não. Ele preferiu liberar o perdão. É muito importante isso quando a gente mantém o Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, porque pretende levá-lo ao tribunal. Às vezes temos dificuldade de liberar esse perdão, que é um mandamento do nosso Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 42, quando Jesus diz assim, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Tanto pela mensagem, por este assunto, por este bate-papo que o Senhor nos concedeu entre irmãos. Que eu possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor, de maneira especial, e cada um possa ser cheio do Teu Espírito Santo, dia após dia, em todos os lugares de suas vidas, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Fique conosco, Senhor, e abençoa, Senhor, nossas vidas e as vidas de cada um, ó Pai, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um. Oi, paz, tudo bem? Eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, né?
no vídeo da Sara para a gente falar um pouco sobre a palavra de Deus. O tema hoje que ela me falou é um tema muito complicado, mas, porém, uma bênção, né? Que se trata do perdão. Bom, na verdade é um pouquinho difícil falar sobre o perdão, porque ele traz consequências tanto para a vida de quem não perdoa ou para quem perdoa, ou para outra pessoa que precisa ser perdoado. Eu até achei interessante aí a parte que o Samuel falou assim, que se a gente for deixar uma oferta diante de Deus, se nós tivermos alguma culpa, alguma coisa contra o nosso irmão, que nós temos que ir e pedir perdão, porque senão o Senhor não recebe a nossa oferta. Então, essa falta de perdão, ele vem até nos afastar da presença de Deus. Então, é um tema muito interessante, eu achei muito importante frisar essa parte. E realmente, só que tem uma coisa, o perdão não é uma coisa fácil da gente liberar. Porque tem hora que a pessoa nos machuca de uma forma tão dolorosa que é difícil da gente liberar o perdão. Então é um processo, esse processo é muito complicado. Perdão é uma coisa muito complicada, né? Porque às vezes as pessoas nos ferem de uma forma que nós não conseguimos esquecer na hora, né? Eu até achei importante uma fala do nosso pastor, né, Sara? Ele é um homem muito usado por Deus, muito abençoado. E ora sempre, tá sempre na presença de Deus, buscando o Senhor. Um dia na madrugada ele estava orando e Deus falou assim para ele, que estava preparando a igreja. E aí ele falou que queria ir. E o Senhor falou assim para ele, mas se você morrer hoje, você tem algumas culpas diante de mim. Tem algo que te impede de entrar na minha presença. E ele falou, Senhor, o quê? Ele falou assim para ele, o Senhor, você tem que liberar perdão para algumas pessoas. E aí ele falou assim, mas meu Deus, foi eles que me feriram, foi eles que me machucaram. Ele falou assim, mas você tá guardando. Então, a partir disso, ele conseguiu perdoar. Só que o que eu acho interessante no perdão é que tem gente que pensa assim, que a pessoa, quando perdoa, que ele tem amnésia, que ele vai esquecer daquilo que aconteceu. Mas não é. Quando a gente fere, machuca uma parte do nosso corpo, machuca o braço, né? Com o tempo, aquela ferida, ela cicatriza em nós. Só que a cicatriz fica, a marca. Não significa que você tem que esquecer, mas você tem que pedir para o Senhor a cada dia te ajudar a liberar esse perdão. E outra coisa muito importante é que tem algumas pessoas que pensam que elas têm que sentir vontade de perdoar para poder perdoar. Não. Você tem que liberar o perdão, pedir para Deus tirar isso do seu coração e a partir disso você vai conseguir. O Senhor, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida porque você decidiu liberar esse perdão. O processo é fácil? Não é. Mas não significa que é impossível. Tem muita coisa que nos fere de uma forma que nós não conseguimos esquecer, que pelas nossas próprias forças nós nunca vamos conseguir perdoar, mas o Senhor é quem faz. Eu já passei por isso, eu já passei por uma situação que foi muitos anos para conseguir liberar o perdão para uma pessoa que me feriu, uma grande amiga. Na época era uma grande amiga. Só que eu pedi para o Senhor me ajudar e me ensinar a amá-la a cada dia. Porque nós temos que amar os nossos irmãos em Cristo Jesus. E com isso o Senhor foi conseguindo tirar aquilo do meu coração quando eu liberei, quando eu abri espaço para Ele fazer isso. E muitas vezes a pessoa que nos feriu, ela tá lá de boa, levando a vida dela, e nós estamos guardando aquilo. E aquilo tá machucando só a gente. Nós nos tornamos pessoas amarguradas, pessoas machucadas. Isso impede de nós recebermos as bênçãos do Senhor, né?
Então, é uma coisa que vale a pena a gente ressaltar. Os nossos irmãos em Cristo Jesus. E com isso, o Senhor foi conseguindo tirar aquilo do meu coração quando eu liberei, quando eu abri espaço para Ele fazer isso. E muitas vezes a pessoa que nos feriu, ela tá lá de boa, levando a vida dela, e nós estamos guardando aquilo. E aquilo tá machucando só a gente. Nós nos tornamos pessoas amarguradas, pessoas machucadas. Isso impede de nós recebermos as bênçãos do Senhor, né? Então, é uma coisa que vale a pena a gente ressaltar. E a Bíblia tem um versículo que Pedro pergunta, eu creio que é Pedro, um dos discípulos, na verdade, pergunta para Jesus quantas vezes nós devemos perdoar por dia. Até 7, e o Senhor responde, 7 não, 70 vezes 7. Então, por dia, olha o tanto que é complicado. Jesus, quando ele estava na cruz, ele olhou para as pessoas que estavam em volta dele, eu fico até emocionada de falar, e falou, Senhor, perdoa o que eles fazem. Eles estavam crucificando ele, mesmo assim ele falou, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós temos que ter esse mandamento de Jesus enraizado no nosso coração. E outra parte da Bíblia fala assim, que se nós não perdoarmos, o Senhor também não irá nos perdoar as nossas falhas. Porque como que Ele nos dá uma coisa e nós não vamos retribuir a outra pessoa? Se nós formos olhar as nossas faltas, as nossas culpas diante de Deus, elas são tremendas, elas são inúmeras. Que talvez, se outras pessoas soubessem o que se passa na nossa mente, o que se passa no nosso coração, se nós fizéssemos esse tipo de coisa com outras pessoas, elas não iriam conseguir nos perdoar. Mas mesmo assim o Senhor, Ele consegue, Ele age de maneira extraordinária na nossa vida. É importante perdoar para sentir livre e em paz. Sentimentos ruins só vai se tornar pessoas rancorosas e amarguradas, e isso não vai te levar a nenhum lugar. A nossa live foi sobre o tema Perdão é libertador. Eu espero que Deus tenha tocado nos seus corações e que Deus tenha falado com vocês. Que Deus abençoe vocês que estão acompanhando. Conto com a presença de todos vocês nas próximas lives. Vou deixar 2 versículos sobre o perdão no final da live para vocês lerem e meditar. Perdoa o seu irmão que te magoou, te entristeceu,